Pois é, então eu achei esse... Aqui, ó, Google Meet. Pronto, vocês já estão vendo aí, ela vai aparecer aqui. Eu ainda estou precisando um amigo que não gosta de tecnologia a mexer na tecnologia, tá ligado? Será que tem gente que tava lá e que tá vindo pra cá? Será que tem gente que tava lá na... Olha, a Ângela pediu permissão. Oi. Milagre. Não é magia, é tecnologia. Boa, não é magia, é tecnologia, adorei. Isso aí, vai ter que... Pra mim, o negócio é mais na magia, quando acontece, eu fico... Nossa, é pra mim também. Mas é muito... Mas a magia tem sua tecnologia também. E vem cá, e a gente pode... Como é que fala? Fica gravado. Cadê? Fica gravado? Agora, então, aqui também tem essa questão que fica gravado. Eu tô direto no YouTube, Ótimo. né? E aí eu tô usando um aplicativo, que eu tô usando no espetáculo também que eu tô fazendo. Esse aplicativo eu faço o que eu quiser. Eu coloco o que eu quiser, recorto, coloco foto. E aí tinha algumas pessoas que estavam... Eu já tava hackeado o nosso Instagram. Já tava aqui. E aí como não deu certo, eu só trouxe você pra cá. E aí tem algumas pessoas aqui. E tem gente que tá vindo de lá pra cá também. Tá, mas me diz uma coisa, esse aplicativo qual que é? Chama É o Google OBS. Meet? Chama OBS. Aí você abre ele. OBS. Ah, tá, legal. É meio maluco, assim. Eu fiquei apenando, né? Vendo uns tutoriais. Aí porque você tem que conectar isso ao YouTube. Aí tem umas conexões pra fazer. Depois é só surfar, mas... Entendi. E aí agora tá eu e você somente? Não, aqui, ó. Vocês... Tem umas pessoas aqui falando, assim, várias coisas, né? Tem gente Ah, migrando... porque só você pode ver, né? Não, se você tiver aberto o YouTube aí, na sua janela, você vai ver os comentários lá. É só você colocar no mute. Ah, tá. É só você Envia uma mutar. mensagem para todos. Aí dá pra você Envia uma escrever lá mensagem também. para todos aqui. Isso. Você conseguiu abrir Eu, meu... oi, mas eu não vejo os outros. Você conseguiu entrar no YouTube? Sim. Tá vendo que tem umas pessoas escrevendo? Ah, é que você entrou agora, né? É que você entrou agora. Uhum. Mas Tô a gente pode falar, eles respondem aqui. Eles perguntaram como é que foi a cena... Peraí, primeiro aqui, ó. Fredinho, conta como foi a cena com o Mal que você fez. Tem esse não foi ao ar no último episódio? Não lembro disso, não. Fred, como eram as gravações... Mas Fala. eu quero saber como foi o teste. Como foi o Seu teste? primeiro teste. Você lembra? Olha, eu lembro de ter feito vários. Alguns, assim. Eu lembro, inclusive, de sair de um dos testes e estar sentado, acho que era o João Vitor, se eu não me engano. Se eu não me engano, ou o Rafa. Sabe que eles faziam, um fazia o X-Tudo, outro fazia o Senta Que Lá Vem História, fazia o Rá-Tim-Bum. E eu lembro de sair, ver ele sentado ali e ficar assim, né? Falar, nossa, eu nunca... Lembro muito desse momento, assim, um fim de tarde na cultura, assim. E sair e falar, nossa, não vou pegar, né? Tem um monte de gente já trabalhando na cultura, né? E eu lembro, sei lá, de fazer teste com o Luciano contra as crianças também. Lembro de fazer isso. Eu lembro muito de um dia que a gente foi fazer meio um piloto, que o nome do que era Juquinha virou Zequinha. E que foi muito engraçado. A gente tava no cenário do Tibi Perônio, e aí a gente tava gravando, não sei se a gente tava fazendo uns improvisos. E aí acho que o Cal, eles tiveram alguma conversa, e aí como o Juquinha tinha a ver com o Juquinha do Mundo da Lua, eles propuseram outro nome. Aí eu não sei que momento que surgiu essa ideia, e aí quando falou Zequinha, aí foi uma gargalhada total, assim, a gente falava Zequinha, alguém falava Zequinha, ria. E aí ficou Zequinha. Esse dia eu lembro muito, assim, num cenário que depois eu entendi que era o Tibi Perônio, assim. Porque a gente até fez uma entrevista esses dias, que eu não sei porque a senhorita não tava, da UOL. Pois é, falaram nessa história, mas no fim ninguém me chamou. Pois é, a gente falou de você lá, e aí eles falaram que o Tibi Perônio já tinha sido gravado, eles já tinham gravado um monte de coisa, acho que é por isso que o cenário estava pronto ali, e a gente fez um negócio ali, assim. Vocês fizeram remoto essa entrevista da UOL ou não? Foi remoto, foi remoto. Ah, tá. Uhum. E tinha até você lá na lista lá também. Quem?
Tipo, não, eu perguntei, quem que vai participar dessa reunião? Aí tinha o nome de todo mundo e o seu não tava ok lá, esperando a resposta. Mas foi um... Sei lá, então, se eles mandaram por e-mail, provavelmente tchau. E também, às vezes, aí tem... Enfim, eu tô meio outside, assim, né? Eu tô aqui na praia e tal. Claro que eu tô sempre acompanhando, mas às vezes, de repente, perde alguma coisa. Fica mais distante mesmo, assim, né? Sim. Aqui eu tô vendo baleia aqui, né? Ai, que maravilha. E me diz uma coisa, quando você tinha 9, então, quando você começou a gravar, é isso? Tinha 9. Tinha 9 e fiz aniversário lá dentro de 9 anos e depois o de 10. Eu lembro muito disso. Foram 2 anos gravando. Foi 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. E você, por exemplo, eu recentemente, quer dizer, 4 anos atrás, eu fiz uma novela com 19 crianças, e um deles era o Gabriel Miller, que ele tinha 6 anos mesmo. E eu ficava impressionada com a facilidade para decorar texto. Você tinha essa facilidade também, né? Tinha sim. Sempre tive para decorar texto. Sempre, Até hoje? Até hoje. Sempre tive problema de decorar coisas para a escola, mas quando eu aprendi que decorar é decoração, decor, né? Que vem do coração. Quando eu aprendi isso no teatro, eu fui educado no teatro, né? Dos 6, essa era a diretora Isabel Cissa, ela me levou para conhecer todos os teatros de São Paulo. Eu entrava em peças adultas, assim. Eu assisti tudo, a inauguração da oficina, eu assistia tudo de adulto. E então eu vivia nesse universo, né? Então acho que também, aí eu descobri essa facilidade, assim, de decorar texto, é meio fácil. Aí você vai aprimorando, né? Aí você vai aprendendo formas, sei lá, textos são diferentes, né? Uma prosa, um monólogo com um texto mais poético, mais épico, são formas diferentes também de você decorar, né? E estudar, né? Aí você vai aprendendo como é que se estuda, mas decorar... E me diz uma coisa, daí você sabia o texto de todo mundo, porque pelo menos esse menino, ele sabia o texto do elenco inteiro. Assim, era tipo, a gente podia perguntar pra ele. Porque eu aprendi que tinha essa coisa de decorar deixa, né? Como é que você vai falar uma coisa sem você saber o que o outro tá falando, né? Eu tive essa boa aula, minha primeira peça que eu fiz me deu essa aula, sabe, de chegar na hora, de não sei o quê, de uma certa disciplina que eu sempre carreguei, sabe? Essa coisa da disciplina, isso é super importante. E me diz uma coisa, como foi essa coisa de você estar lá e só ter adulto, né? Quer dizer, tinha o Luciano e a Cíntia, mas você era a criancinha da parada. Como é que era a sua relação? Ai, bom, todo mundo sempre me acolheu e eu sempre fui muito curioso, então danado, né? Eu jogava bola muito com o Luciano, detonava o sapato, né? Tinha essas coisas, né? Tinha que fazer lição, tinha uma série de coisas, mas sempre que eu não terminava a lição, em vez de eu ficar lá vendo TV, eu ia pro pessoal de artes, que tava criando coisas de outros programas, e ficava vendo eles construindo bonecos, eu vivia lá, né? Ia pra ilha de edição, que você lembra que tinha uma ilha, né, que usava muitas câmeras, eu ia lá pra ilha em horário de almoço, assim, ficava mexendo nas coisas, eles me ensinavam a mexer na mesinha, fazer bolas, triângulos, efeitos de chroma key, ia pra câmera, ficava conversando com o pessoal, então eu ficava meio causando, e eu sempre foi tudo muito receptivo, né? Óbvio que eu acho que aprontava também, né? Tinha as broncas, né? Tinha umas chamadas de orelha. Eu não sei se você lembra de uma da gente. Então, isso eu quero saber também isso, mas já. Mas antes eu quero saber, a sua mãe estava sempre com você, sua mãe, seu pai? Sempre. Sempre iam as mães. Porque tinham 3 crianças. Explica pro pessoal como é que é essa coisa de criança em gravação. E a rotina era muito louca, né? Porque a gente estudava de manhã e chegava na cultura, ou almoçava em casa, dependendo da gráfica, se a gente recebe no começo recebia, né, uma grade de gravação, então com as cenas que você vai fazer para você decorar texto e tal. Mas normalmente a gente chegava no horário do almoço, na TV Cultura almoçava lá, ou chegava almoçado, se maquiava e se preparava, e no intervalo de gravação a gente fazia lição, né? Então sempre tinha alguém que acompanhava a gente lá também, tinha tudo uma questão assim, apresentava as notas, tinha tudo uma coisa assim de educação mesmo que tinha lá na cultura que era muito massa.
E aí a gente gravava até as... Fala. Seus pais também eram bem rígidos? Sempre. Tanto que eles falaram, é ginástica olímpica, teatro e eu fazia curso de flamenco, sempre fiz um monte de coisa, dancei em grupo de flamenco quando era criança. Fazia peça adulta, na gravação do Castelo eu tava fazendo minha primeira peça adulta. Então eu fazia, era Amor Bruxo, lá no Palace, com direção do Rony Vilela, foi muito doido assim. Eu fazia uma participação do personagem quando ele era criança e depois eu me meti e dançava com o elenco adulto. Porque as crianças não faziam, mas eu dançava com o elenco adulto flamenco lá. Dançava lá, era muito legal. Então eu ainda fazia isso, fazia peça, mas tinha muita disciplina, né? De alimentação, de lição, de decoração. Acho que o fato de você ter quase começado, porque eu também comecei como bailarina, né? E você ter essa coisa do corpo, né? De ginástica olímpica e depois dança, isso. O corpo exige da gente uma disciplina, não dá para dar truque. Né? Sim. Você não pode não ensaiar, não treinar, ou, sei lá, encher a cara num dia e depois conseguir levantar a perna e resolver. Então, você traz isso pro teatro, né? Eu, como atriz, também tenho essa coisa da disciplina. Por conta, eu acho, muito disso. Do teatro total, né? Porque você tem que estar... tem um ritual, né? Independente do tipo de teatro, né? Se é um teatro de arena, se é um teatro de pista, se é um teatro de caixa preta, se é musical, o que que seja. Tem um ritual das pessoas saírem da sua casa, enfrentarem o seu trânsito, né? Mudarem a sua disciplina para estar num lugar. Aquele ator chegou lá antes, ele se preparou, ele aqueceu, ele se concentrou, se desconectou da vida lá fora para reconectar aqui. Tem um universo que é criado ali, né? Eu fiz peça de 27 horas, Ângela. Qual? Aquela do... No Oficina Sertões. Era de quinta a domingo. Tinha dia, a primeira peça tinha 4, 5 horas. Aí assim, 5 horas, o segundo 6, 7. Tinha dia, por exemplo, de sexta para sábado eu não podia comer algumas comidas, porque é uma cena que eu tinha que fazer lá no ato 3, que eu tinha que ter uma energia X, eu tinha que ter outra alimentação, então, tipo, uma loucura a questão do corpo, assim, né? E tá tanto numa peça pequena como numa peça grande, né? Não importa, né? Porque o nosso instrumento é o nosso corpo, então você não pode encher a cara de cerveja e ir pro palco, enfim. Até pode, mas dependendo do trabalho não pode. Exatamente, Porque a gente tem o... Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que fazer teste ainda, eu já sou conhecida. Eu falo, não, gente, sem fazer teste, porque eles querem ver como é que você tá. Se tá gordo, se tá magro, se a sua voz tá assim, se tá careca, se não sei o quê. Para teatro, cinema, tem essa questão do corpo da gente, da imagem da gente. Pera, agora olha só. Voltando. Eu tinha perguntado da sua mãe para explicar para as pessoas que crianças precisam sempre ter um responsável junto na gravação. Sim. Então, ou a mãe ou o pai, um responsável tem que estar sempre lá até os 17 anos. Exatamente, até a maioridade. A gente, eram 3 crianças, sempre tinham 2 mães, né? Sempre. Certo. Nunca não E tinha. às vezes as mães atrapalham, né? Mas no caso a sua parece que não. Olha, minha mãe também foi educada pelo povo do teatro. Porque o Hugo Pozzolo, todo mundo falava assim, não leva esse menino a fazer um monte de comercial, porque ele tá bombando de Zequinha, faz bons comerciais, estudar. O Eduardo Silva falava, tem que estudar teatro, tem que não sei o quê. E era isso, assim, a gente chegava num teste, né, tinha 500 crianças, né, eu já ouvi coisas assim, a minha falando, faz o teste, porque se você passar eu te levo pra Disney. E assim, eu já cheguei em teste, outro dia minha mãe falou isso, eu morri de rir porque eu não lembrava. Ela falou assim, Fredinho, você chegou no teste, leu o texto, entrou pra fazer o teste, para falar, e chegou lá e saiu. E quando saiu, não deu pra entender o que era. E a produtora falou assim, ele entrou pra dizer pro diretor que ele ia fazer o teste, porque achou que o texto era muito infantil, que infantilizava as crianças e que ele não ia fazer aquilo. Mas eu esperei entrar pra falar lá pra quem tava fazendo o teste, nem era o diretor, né? Era alguém que tava fazendo o teste. Falou, eu não vou fazer porque esse texto... Então eu também sempre tive uma autonomia. Falei, não vou fazer esse trabalho. Eu vou, sabe? Então, com as consequências, né? De criança, de ter que... Fala. Você sabe que eu lembro, por exemplo, dessa coisa que você falou, dessa sua postura. Eu lembro uma vez que me chamou a atenção, uma das primeiras vezes, porque assim, eu não tinha muito contato com câmera, eu só fazia teatro, né? A Timbu foi uma das minhas primeiras incursões na TV, assim. E eu não prestava atenção nas câmeras, assim, eu queria fazer a cena. E você, com 9 anos, né? Você falou assim, você tá vendo a câmera? Eu não sei se você lembra disso.
E eu falei, que moleque. Quer dizer, eu nunca tive esse problema até, eu me sinto mais criança que as próprias crianças. Mas eu achei tão, assim, inusitado. Tipo assim, e eu sempre falo nas entrevistas, eu falei, bom, o Fredinho me ensinando onde é que eu tinha que olhar, como é que não sei o quê, você não tá vendo. Então, ó, você sempre foi assim. Mas Você acho que não lembra disso? eu acho que disso especificamente não lembro, mas acho que devia ser uma coisa de curiosidade. Porque muitas vezes a gente estava fazendo a cena e eu tava dentro da cena, porque eu sempre tive dentro da situação, hoje falar assim como ator, né? Dizer que como ator acho que eu tava dentro da situação, mas eu ficava olhando os câmeras, o VT, eu ficava acompanhando. E eu lembro muito do pessoal fazendo luz, né? Organizando luz, batendo branco, posicionando câmera. Eu sempre fui muito vidrado nisso. Então acho que falar isso pra você devia ser consequência de descobrir esse universo, porque também era o meu primeiro trabalho de televisão. Eu tinha feito uma peça de teatro. Aí tinha começado uma segunda, vivia no universo de teatro, vivia todo mundo no teatro, mas ali era a primeira vez. Então acho que qualquer coisa era de, sabe assim, de, olha, tem a câmera, tem isso, tá descobrindo. Mas tinha essas coisas, eu ficava olhando pra coisa, aí cortava pra mim, não tava na cena, tava olhando. Aí corta, vamos fazer o Fredinho. Curiosando. É. Sei. E o que você ia contar? Você ia falar, você não lembra, gente, alguma coisa? Não sei se você lembra. Isso aqui, acho que o pessoal aqui que tá aqui. Não sei se você tá vendo que tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, né? Não, eu não tô vendo nada. Daqui a pouco você vai para as perguntas deles. Porque assim, pelo menos, a gente não vira uma loucura, a gente não responde ninguém, a gente não conversa. Eles estão ouvindo, acho que está sendo interessante, né? Tá, eles estão gostando. Estão gostando. E vamos ficar na eternidade, né? Não no 24 horas do Instagram, né? Exatamente. Ó, eu lembro de uma vez que a gente tava fazendo uma cena. E era uma cena. Eu não lembro qual cena que era. Mas tinha uma festa. A gente tava meio comemorando, era alguma bagunça, assim. E aí a gente tinha que comemorar. E ficava brincando, pulando um entre o outro. Aí tinha eu, você, o Cássio, Cintia, o Luciano. E eu não lembro o que era. Que o Cássio era muito brincalhão. E vocês, amigos, né? Tempos, né? Se conhecem. Como eu falei, eu sou uma moleca. Você também. Mas eu lembro que no meio da gravação o Cássio começou a beliscar sua bunda. Ele beliscava sua bunda, e passava a mão na sua bunda e beliscava sua bunda. E aquilo começou a virar uma brincadeira ali. De vocês e misturou com a coisa ali da cena. E aí numa dessas gravações eu fui lá e belisquei você. E aí eu lembro de você chegar num momento assim, num canto e falar comigo. E falar, e é isso engraçado, porque eu lembro de vários momentos assim, acho que por ser criança, né? Sempre um momento assim de um. Eu lembro de. Eu falei braba? Não, pelo contrário. Eu acho que você. Eu lembro de você falar assim, que a gente tá brincando, que você é adulta, que eu era uma criança, que você já se conhecia, você e o Cássio, que. Aí depois eu lembro até de. Acho que alguma coisa falar assim, a gente não devia estar fazendo isso agora. Sabe? E eu lembro de uma coisa muito. Eu lembro muito disso, de você falar isso pra mim, e eu lembro de um misto de sentimento de constrangimento, mas ao mesmo tempo bom, porque você não foi grossa, você tinha me ensinado uma parada. E eu falei, bom, então eles são adultos, eles se conhecem, é o teatro deles, tá ligado? É o jogo deles. Então tem coisa que eu não posso fazer, né? E eu lembro muito disso, uma das minhas educações lá dentro, né? Olha, eu tô achando que alguém deve ter falado alguma coisa pra mim, porque não sei, não faz muito meu estilo. Até porque eu imagino que não tinha malícia nenhuma, né? Era tudo brincadeira. Era brincadeira. Né? E sei lá. Pode ser que você não tenha falado, alguém falou, mas eu lembro muito disso, assim, dessa aprendizagem, sabe? Porque é isso, né? Envolve mulher, envolve um monte de coisa, envolve um universo, né? Que dependendo. Não, mas assim, a grosso modo é quase assim, ô moleque, se põe no seu lugar, né? Não, mas não foi isso, porque não tinha. Vocês não estavam fazendo brincadeira sacana. Não tinha malícia. Era jogo de. Essas coisas que a gente faz, de cena ficar zoando o outro. Tem um jogo que eu adoro fazer duas coisas quando tem muita gente, assim. A Lola, como de sair no aniversário meio sentado, uma palhaçada. E a outra coisa é esse negócio de começar. Você tem que tentar não deixar pegar na sua bunda. Então todo mundo tem que tentar, sabe? Eu acho que foi meio essa brincadeira ali. Pode ter sido. Eu não lembro.
Mas, Eu ó, é lembro uma uma vez memória que a gente enviesada, viu? Uma memória enviesada de criança, né? sim, a gente estava gravando o Rei Abacaxi, que era justamente uma história de teatro, né? É. E eu lembro que eu caí, eu escorreguei, eu sempre caí muito. Eu caí, o diretor era o Fernando, que depois faleceu. Eu sei que eu deslizei assim, e caí meio de joelho e a meia rasgou e você riu pra caramba. Eu lembro disso. Né? Que eu me estabaquei no chão, qualquer coisa assim. Mas agora, quem sabe, a gente responde um pouco das perguntas aí, ou você continua falando. Deixa eu ver aqui o que eles estão falando, né? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante coisa até. Posso imaginar. Tadinho, como foi a gravação do Castelo Rá-Tim-Bum, um especial de Natal, teve 2 crianças novas que eram amigas do Zequinha. Essa você tava? Gravação de Natal. Olha, eu sinceramente eu não lembro de quase nada, tá? Então pode ser que eu Nossa. estivesse, mas não lembro. É porque eles lembram mais que a gente, né? É claro que eles viram 300 vezes cada episódio. Olha, um rapaz aqui tá falando que o primeiro a gravar parece que foi um bongô. Olha que doideira. Quanta coisa. O primeiro personagem episódico pode ter sido. É, o Eduardo Silva gravou em janeiro de 94. Nossa, gente, esse Fernando Souza realmente... Eles estão perguntando pra gente sobre a morte do Wagner Belo. Como é que foi pra O que você você? lembra disso? Porque assim, o Fredinho gravava todos os dias. Eu gravei, eu acho que 1 mês e meio. Se juntar, os personagens episódicos a gente não gravava. Eles ficaram 1 ano e 7 meses juntos, convivendo, uma grande família, né? Então acho que você sabe mais do que eu, assim, como é que foi essa parada. Você era criança, deve ter sido um negócio esquisito, né? É, foi estranho. Eu lembro de chegar da escola, como sempre fazia, e aí eu não lembro se alguém. Agora eu não me lembro se alguém me ligou, eu liguei, mas teve uma situação de que eu não ia gravar e alguém conversou comigo. Eu lembro que alguém da cultura falou comigo, e aí depois que eu fui conversar com a minha mãe, depois que aí eu acho que não teve gravação no dia, agora eu não me lembro. Mas foi uma situação assim, meio nova pra mim, né? Depois eu perdi Checkmate, né? Que era uma pessoa muito próxima a mim. Eu tava ensaiando uma peça Você com fazia o ele. porteiro, gente. Fazia o porteiro, Fazia fazia o o mal. mal, Cláudio Checkmate, mas ali eu cheguei a assistir o Wagner Belo no teatro. Mas só um pouquinho, o Cláudio Checkmate foi depois, muito tempo depois. Ele não faleceu durante as gravações. Não, só o Wagner. O Wagner, o chocante deve ter sido. É isso, que ele morreu durante, tanto que teve que entrar outra personagem. E você era pequeno, né? Você, de repente, eu imagino que uma criança não tenha tipo, muito contato com mortes até aquela. Exato, e até também sobre o que era a morte, né? Sobre como ele faleceu. Teve um cuidado em volta das crianças, assim, sobre isso, né? Teve um zelar, assim. Por isso que acho que a memória não é tanto. Foi emocionante quando a gente foi regravar. Eu acho que eu fui entender mesmo quando, na hora de gravar, não era o Wagner. Tá entendendo? Eu acho que ali foi quando eu saquei que aí a gente tava fazendo uma coisa que era porque ele não estaria mais, assim. E é muito bonito, né? Porque ao invés de continuar com outro ator, né, tal, realmente fechou um ciclo de um personagem que tá na estrela, né? Que ele era um grande ator, né? E isso eu lembro, assim, de gravar com uma outra pessoa que não era irmã. E acho que por isso também sou meio maluco hoje em dia, assim, em relação ao teatro, essas coisas. Porque o Castelo proporcionou isso, né? Um momento da vida que entrou na dramaturgia, né? E essa dramaturgia entrou na eternidade, né? E meu louco, nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Doido, né? Acho que eu vou reassistir. Inclusive eu vou te convidar aqui também, que eu tô preparando pra gente fazer uns live reaction do Castelo. Como que é esse live react? Eu vou botar... que maravilha! Exatamente. E aí a gente fala da poesia do Castelo hoje, né? As coisas que estão acontecendo. Porque, poxa, é tão lindo as amizades interplanetárias, interraciais, interculturais, né? É tão poderoso que é muito bom pra falar de hoje. E como as pessoas ficam sempre no TBT, dá vontade da gente hoje, né, lançar... Outro dia eu fiz um teste com o Pascoal e o doutor Abobrinha chegando assim com uma orelha, aí ele botava um negócio assim no ouvido, ia com uma orelha e botava na parede, aí a câmera entrava e mostrava eu e o Nino lá dentro. Aí o Pascoal, que é isso? Eu não lembro de gravar isso. Que loucura. Nossa, eu vou ficar totalmente, porque nossa, eu lembro muito pouco mesmo. E eu assisti muito pouco, sabe?
Eu também, Eu tenho assistido mais agora, que as pessoas postam, que tem a Lova Geladinho, que é do meu fã-clube, que vive postando. E aí eu lembro, gente, eu não lembro disso, nossa, não sei o quê. Enfim, eu lembro de uma que eu fazia uma enfermeira, que eu fazia vários personagens que eu adorei, que era, vinha com injeção, não sei o que lá, enfim. Bom, vocês estavam sempre, né, os que moravam no castelo estavam sempre ali. Tem mais perguntas aí? Deixa eu ver Tá aqui. olhando? Deixa eu ver. Uhum. Opa. Ah, o Cássio falou que a gente gravou em seguida um episódio sobre a morte do passarinho. Isso eu não me lembro. Não lembro disso. Não lembro. Você lembra disso, Angela? Não lembro. Como é que foi pra você chegar no castelo? Como é que foi pra você? Por exemplo, eu não sei essa história. Ah, eu fui chamada para fazer o teste e eu lembro que nesse dia eu estava com 40 graus de febre, mas eu fui fazer o teste e aí eu fui assim com uma malha, uma coisa, e aí eu fiz tal, tossi pra caramba, e o Carl falou, não, tá bom. Eu falei, não, mas eu quero fazer movimentos, quero dançar, porque eu tenho essa coisa corporal de bailarina e tal. Então, não sei, acho que eu peguei um texto que ele deu e fiz lá uma improvisação e fui embora. Aí depois eu fiquei sabendo que pelo jornal eu fiquei sabendo assim, não, eu fiquei sabendo que era a Denise Fraga que ia fazer. E depois pelo jornal eu fiquei sabendo que o Karl Hamburger queria que fosse eu. Mas eu também fiquei sabendo que a Denise Fraga não ia fazer, porque ela ia fazer uma novela no SBT. Eu lembro que eu até liguei para a Denise e falei, nossa, eu li no jornal que não vai ser você, que você eu, mas ninguém me ligou, eu não estou sabendo de nada. Tanto que tem croquis com a Denise Fraga. Então ela chegou a preparar para fazer e tal. Aí acho que ela foi chamada para essa novela e graças a Deus eu fiz, porque é um dos personagens mais importantes da minha carreira. Você estava fazendo peça nessa época? Você estava fazendo? Não lembro. Não, mas eu sempre, olha, eu só parei, o meu trabalho começou assim, eu sempre fazia peça, teatro, cinema, eu sempre estava fazendo muita coisa. Eu lembro que na época eu estava fazendo 3 peças ao mesmo tempo, e aí a Grace me convidou para fazer o Terço Insano. Então, eu provavelmente devia estar fazendo muita coisa também, mas agora eu não lembro. Eu não lembro se eu estava fazendo Pérola Negra junto. Tem que ver as datas. Né? Tem que ver as datas, né? E você não tinha como, você só podia fazer o castelo porque vocês ficavam lá direto, já tinha escola, tinha tudo assim. E o que você lembra, assim, ou de mais engraçado? Você chorou gravando alguma coisa? Não por causa da questão da morte de alguém, mas algum... Eu chorei quando eu quebrei o braço, né? Eu quebrei o braço fazendo palhaçada com o Luciano, né? Agora eu lembrei. Como foi isso? Eu lembrei você com a tipóia. Lembra que tinha um lugar que era um esconderijo na entrada do castelo com que o Dr. Abobrinha às vezes se escondia? Parece um mato, mas era uma estrutura que tinha uma porta de isopor. Aí o Luciano, a gente e a Cíntia, a gente tava gravando a entrada no castelo. Então a equipe tava dentro, no hall, gravando a gente vindo de fora pra dentro. E a gente tava lá do lado de fora esperando gravar. E aquelas coisas, né? Às vezes demorava um pouquinho e tal. E aí o Luciano abria aquele negócio assim, a gente ficava jogando prego, como se fosse estrelinha ninja ali assim. Tchuf, 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 tchuf. E a gente tinha que entrar engatinhando que nem neném. E aí a gente brincando assim, de repente gravando. Aí eu saí correndo, acho que eu tropecei na Cíntia, porque eu tinha que estar do outro lado, e aí caí de mau jeito. E aí a porta se abriu, e eu entrei já sentindo dor, aí comecei a fazer assim, só que eu não parei a cena. Eu fui entrando, aí alguém corta, que cara é essa, Fredinho? Que cara de dor, é um bebê. Aí eu falei, eu tô com dor no braço, aí eu tinha quebrado o braço. Isso foi muito doido. Aí foi uma loucura, porque a gente tava gravando, até perguntaram aqui como eram as gravações, né? A gente gravava posso estar errado, mas uns 3 episódios por semana. Então, por exemplo, ia gravar no hall, tudo, de todos os capítulos da semana, eu gravava tudo do hall. Depois não sei o quê. Então era assim, era muito fragmentado, né? Então, você imagina, eu quebrei o braço no meio da gravação de um capítulo, teve que parar essa gravação desse capítulo para voltar depois, e tudo que dali em diante eu tivesse de braço quebrado, quando eu tirasse o gesso, eu ia ter que ter um gesso fake. Então foi um grande trampo, assim. Mas era meio Zequinha, o braço quebrado era divertido, né? Bem divertido. Criança sempre
sempre quebra o braço ou quebra alguma coisa. Eu quebrei a clavícula com 6 anos. Nossa. Só que a recuperação é muito rápida, né? É. O que acontece agora demora muito. Nem falo. Tinha umas coisas engraçadas que até perguntaram aqui também, que eu lembro muito, assim. Eu sempre assisti muito TV Cultura, né? A gente morava lá na Zona Leste, a gente se reunia lá na casa da minha avó com meus primos, a gente via a sequência X-Tudo, aquele também Eco... Falava da natureza, né? Aí via o mundo da lua. E aí eu lembro, assim, de estar sentado e ver o Gerson de Abreu passar, sabe? E sentar e brincar comigo. Depois eu fui trabalhar com ele num programa lá na Record. Mas eu vi o pessoal do Gloob Gloob passando com as máscaras, né? A maquiagem toda. E isso era muito legal. Poder ver essas... Eu cheguei a ver gravação do Gloob Gloob. E tem até uma gravação do Gloob Gloob que o pessoal do Gloob Gloob homenageia um dos meus irmãos. Homenageia quem? Homenageia os meus irmãos, chamando de golfinho. Fala, o golfinho Eric e o golfinho Victor que vieram aqui, que eu levei os meus irmãos lá e eles conheceram o pessoal do Gloob Gloob. Aí teve um programa que eles falaram mesmo, é super... Então era meio louco, assim, eu assistia e de repente estava dentro daquele universo, sabe? E andava lá na cultura, era muito mágico, sabe? Era muito legal. Criança já é coalhada de magia. Aí você pega e ainda sublinha mais isso, mora dentro desse universo mágico todo. O Rá-Tim-Bum, que não pode ser mais mágico. Né? Eu sempre falo que as crianças consumiam alta cultura ali ludicamente, né? Era poesia, literatura, moda, arquitetura, pintura, música da mais alta qualidade. Escuta, quantos irmãos? Eu tenho 3. Um de par de pai e 2 de sangue. 3 irmãos. Homens? Homens. Não, assim, nenhum é ator, nenhum foi desse lado. Eu tenho um irmão que virou músico, um grande percussionista. Eu tocava bateria, fiz aula de bateria e tal, e aí eu saí da casa dos meus pais, não levei a bateria, e quando eu voltei ele me apresentou Marlon Miranda, assim, um Hermeto Pascoal. Ele é uma figura, assim, meu irmão. E ainda gosta de coisa boa, né? Bom, me apresentou muita coisa boa, muita coisa boa. Que maravilha. E você gostaria que seu filho fosse artista? Olha, o Adoniran, ele é muito diferente de mim, eu venho de uma família muito simples, minha mãe é professora, meu pai sempre trabalhou com computação, né, então uma labuta, né, então nunca tive referência. Meu pai até tocou quando era jovem, me ensinou a introduzir o violão um pouquinho e tal, mas nunca tive uma referência. A minha referência foram os meus companheiros, como você, entendeu? Essa é a minha referência de educação, porque eu também fui educado nisso. Um momento da minha vida adolescente, falei, eu vou ser ator porque tem um ator que eu gosto. Não, assim, eu fui vendo aquele monte de ator se maquiando e decorando o texto e indo lá e fazendo, então é muito doido. Então o Adoniran já nasceu dentro desse universo. Eu fazia uma peça agora com a Cia Livre, do Brecht, e ele entrava em cena, lutando, fazendo os movimentos de Kung Fu, ele ficava ali com a plateia, cantando as músicas que a Cibele deixa, né? E ele ficava lá, então assim, uma outra educação, não no sentido, você está fazendo uma peça, porque ele tá ali, é tipo circo, sabe? Ele tá ali, sabe? Pega o celular, filma, a mãe dele é artista plástica, também trabalha com jantares em relação ao mundo todo, assim, com a mãe, então elas cozinham na casa delas, tem uma pesquisa, né, gastronômica, então ele também cozinha, ele adora isso, faz bolo. Então ele tem um universo muito maluco, assim, muito rico, não só como criança, mas artisticamente, porque ele tem esses recursos aqui em casa, né, de pintura, de botar um refletor aqui, fazer uma peça, uma apresentação, fazer uma música. É uma coisa muito louca, e eu fico direcionando isso para criança, né, para criança, assim, não para trabalhar... Nem um pouco, assim, vai sendo criança, porque se um dia quiser ser engenheiro, vai ser um grande engenheiro, entendeu? Vai ser... Eu, ao contrário da minha família, nunca, apesar deles me colocarem em todos os cursinhos de pintura, de teatro, de dança, hoje tem um grande ator aí, tem 20 e poucos anos, o Pedro, mas não tem ninguém, assim, então para mim foi muito duro de conseguir entrar nessa coisa, assim, meio sendo rebelde. Mas você acha que tem parecido com você? Que desculpa, cortou um pouquinho.
Teu filho, você acha ele parecido com você? Não só Acho. fisicamente, como... É que essa coisa do filho é muito doido, né? Porque ele Não mexe. sei, eu não tenho. Começa que ele tem o, Dá pra imaginar. ele tem o signo do meu pai já, né? E meu pai é matemático, físico, sabe? Então, assim, racional, é outro rolê. Então, eu teve um momento lá nos meus 14, 15 anos que eu desisti de ir atrás de televisão. E falei assim, realmente, porque eu já faço teatro desde os 7. Eu desisto e só vou fazer teatro. Aí, quando eu entrei na oficina, fui trabalhar em teatro de grupo, né? Que eu até participava, mas era como ator convidado ali. Mas eu falei, não, agora eu vou fazer esse negócio. Esse foi um momento muito difícil, né? De dar uma virada, né? E aí o Adoniran, quando vem, ele já vem dentro desse universo, mas ele também vem respondendo algumas coisas, né? Em relação aos meus pais, de comportamento, de coisas. Até de coisas que eu preciso desapegar de mim, né? Enfim, coisas, né? Sou um homem branco, né? Tem muita coisa que a gente tem que matar dentro da gente que é, de uma certa forma, algum lugar de deseducação também, né? Que também vem da educação deles. E meus pais são pais maravilhosos, né? Sempre foram muito... Me deram a responsabilidade sempre. Então eu saía de uma peça, ficava numa festa, num teatro. Eu ficava na festa, que nem um adulto, com 10 anos, até 1 da manhã. Mas eu levantava às 7 para ir pra escola. Entendeu? E aí eu... Você ia falar? Não, eu ia perguntar uma coisa assim. Na verdade, até de... Você falou que, de repente, você não queria mais, não estava mais vendo televisão e foi fazer teatro. Assim. Eu pensei uma coisa meio assim, tipo, abandonar o mundo do glamour, que nem é, mas enfim, e se meter na oficina, naquele trabalho lá, né? De capinar, de trabalhar mesmo, e de repente ninguém fica sabendo que você existe. No nosso caso, o Rá-Tim-Bum, na verdade, ele deu fama. Mas agora, me parece, eu não sei se foi assim para você. Apesar, é diferente do meu relacionamento com... Porque você estava sempre lá e eu só fiquei lá um mês e meio. E isso teve alguma coisa, porque às vezes eles falam, né, de criança que era todo mundo paparicava, não sei o que, e de repente não. Se isso teve alguma história assim com você? De trauma, de fama, anonimato, desemprego, trabalho? Olha, eu acho que eu sou uma exceção, assim, dentro dessas histórias que a gente, quando lê livros de teatro, né, da gente. Porque é Se isso. drogou, ficou mal, foi internado. Não, porque foi assim, eu comecei fazendo teatro. E eu bato nessa tecla, não é porque o meu primeiro trabalho foi de teatro, porque eu acho que comecei a entender minha vida como criança, como ser no mundo, dentro do teatro. E isso é uma parada. É que nem a Dulcina de Moraes, que é a terceira geração dentro do teatro. Diferente você chegar a um dado momento da sua vida e falar, vou fazer teatro, vou ser ator, eu vou para a televisão, vou fazer cinema, vou ser famoso, vou isso, vou aquilo, né? Então, teve assim, quando eu estreou o Castelo, eu já fazia teatro. Já estava na segunda, terceira peça. Andava na rua, as pessoas falavam, ah, você não vai fazer mais televisão? E eu falava, pô, eu tô fazendo teatro, vai me assistir. Aí fiz Você Decide, fazia um programa ou outro ali, etc. Mas nunca fui fazer novela. Porque não acontecia, né? Cada momento que eu fui atrás tem um porquê. Mas beleza. Ia passando o tempo. Quando chegou a adolescência, eu fiquei um pouco rebelde, assim, porque eu já tava fazendo 10 anos de teatro, já tinha trabalhado com vários grupos, já tinha não sei o que, não sei o que. Você falou assim, quer saber? Zequinha vai pra casa do escambau. Eu vou pro teatro, eu não quero saber de nada. E nunca falava nada de Zequinha. Então, às vezes, estava em cena, as pessoas, é o Zequinha, não sei o que, e eu sempre fiquei na minha, quando me reconheciam lá, fazia foto, tá tudo certo, mas nunca, né, colocava isso na frente. Aí chegou um momento que, quando eu entrei no oficina, né, porque a oficina é uma loucura, e o Zé Celso falava de Nietzsche, falava de Oswald de Andrade, eu com 14, 15 anos, tinha começado a ler uns Stanislavski, assim, aí eu falei assim, quer saber, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando, eu vou entender. Aí mergulhei no Nietzsche. E aí eu encontrei o Nietzsche. E aí encontrei um livro que se chama o Zaratustra. Né? Desde então eu leio vários livros do Nietzsche, estou estudando. E aí eu falei assim, cara, o Zaratustra é maravilhoso, porque ele ensina que no primeiro momento da nossa vida, a gente é o camelo. Que a gente tem que atravessar o deserto, que é difícil, que você tem que acreditar em você mesmo.
E você tem que ter essa coragem, porque senão ninguém vai atravessar por você, pô. Você tem que enfrentar aquilo que você acredita. E aí você é o camelo, aí você, ó, se fode. Aí um momento quando você tá no deserto, que você tá realizando a sua travessia, a sua jornada, você vira o leão. Que aí você vira o senhor de si. E aí tem o perigo de quando você ruge, você afasta as pessoas, né? Pela grosseria, pela dureza, pela firmeza, enfim, o caráter que o leão traz. E aí como é que você vira isso? Você vira criança. Só para superar o leão, só com a criança. E a criança é a eterna descoberta. A eterna descoberta. Quando eu li isso, eu falei, eu vou ser sempre o Zequinha. Não dá. Não dá. Porque se no ciclo do Nietzsche, da busca do homem trágico, do homem americano e tal, que é o que eu estou em busca, ele tá me falando isso, e eu saio na rua toda hora eu sou o Zequinha, eu tenho uma missão com esse personagem. E hoje eu entendo que, Ângela, tem a ver com a gente, eu pensei isso esses dias, depois da nossa... Eu nem falei na entrevista do UOL, porque foi depois da entrevista do UOL que eu saquei. Que os personagens que a gente ganhou, eles são mais para personagens que ajudam a gente a fazer teatro, as pessoas reconhecerem que deram fama. Eu acho que a gente, nós, eu, você, Ângela e todos que fizeram, a gente ganhou uma ferramenta. Então os personagens são uma ferramenta social. Porque a partir do momento que a gente educou uma geração, né, que hoje com 30 anos fala, você me educou, né? Eu lembro quando eu era criança, os pais falavam para mim, adolescente, meu filho só escova o dente por causa de vocês. E hoje essas crianças são adultas e estão educando seus filhos, diante do país que está esse caos, eu acho que os personagens que a gente tem são de uma potência social, de conseguir chegar lá no nevrálgico. E aí eu falei, eu vou ser o Zequinha sim, e vou fazer o Zaratustra quando eu fizer 40 anos, eu já estou ensaiando, e eu tô com 35. E aí eu comecei a fazer todas essas coisas, transmídia, eu agora posto as coisas de Zequinha. Aí quem vem de Zequinha, eu levo pro teatro e falo de Nietzsche, falo do nosso Brasil, das nossas coisas, da atuação. Eu abro camarins, eu gosto de filmar camarins, os bastidores, eu edito, sabe? Por exemplo, aqui a gente tá lá no meu canal, né? De repente eu peguei você e trouxe você. Porque o Zequinha é uma ação de eterno porquê, né? O eterno porquê. E tem tudo a ver com a criança e com a curiosidade, com a criança curiosa que você sempre foi e decide continuar sendo, né? Porque senão, né, eu vou ficar velho, né? Eu vou ter que ficar velho. Outro dia falando, né? Eu vou ter que falar da experiência. Não, experiência toda hora. Você é o Zequinha também, né? É isso que eu tô falando, esses personagens, eles são simples. Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui é a Penélope. Né? Eu peguei você lá, joguei você aqui, conectamos, trouxemos. É uma ação Penélope, assim, de. Que, né, ela faz essas coisas, né? Puro de reportagem. Né? Você sabe que o que você falou é maravilhoso, é muito lindo mesmo. Esses personagens são super importantes, são uma potência, são uma ferramenta transformadora. E eu ouço até hoje. Você fez parte da minha infância, eu virei jornalista por sua causa. Eu acabei de agora fazer então, eu tô aqui em Torres, eu aproveitei que eu tô com tempo livre, estou fazendo várias coisas médicas, assim. E toda hora, essas médicas têm entre 30 anos, entre 30 e 40. Então, estão ali as médicas falando, eu tô aqui tratando a Penélope, eu corria para casa para assistir, tarará. Então, a gente vai ter isso para sempre. Isso é maravilhoso, temos esse privilégio. E eu acho que aí a gente tem que ir lá e atuar, né? Esses dias o Pascoal mandou lá no Instagram, lá no nosso Zap, né? Falando, ele ligou pro Sérgio pra mim, falando, gente, tem que pegar a caipora, a Patrícia tem que falar da Mata Queimada, a gente tem que ir lá pro Pantanal. Aí ele ligou pro cara da cultura, falou, mano, vamos fazer uma matéria lá no Pantanal, pega a gente e vamos pra lá, porque se o elenco chega, muda, porque tá no sério. Eu tô com essa pulga atrás da orelha, dessa ferramenta social, como é que... Tanto que eu faço teatro, você vê aqui, eu tenho um compartilho teatro, porque eu me coroei, eu falei, eu preciso ensinar minha geração a ver teatro. Né? A geração que viu o Castelo. Então, se eu sou o Zequinha, venham ver teatro também. Então eu fico nessa brincadeira, né? E eu acho que todos nós, a gente, de uma certa forma, faz isso também, né? Falando nisso, eu não quero esquecer que eu nunca mais tinha te visto, não sabia mais de você, e eu acho que eu estava num momento lá da minha vida, e eu vi a história do Zé Celso. Para quem não sabe, o Zé Celso Martinez Correia é um ícone, é uma personalidade incrível, e o diretor de teatro já fez... Dá um Google, gente, procura, que é muita coisa. Ó, o Rei da Vela.
tem que mostrar ali, a Rei da Bela, né? O computador poder ver. E, enfim, e aí eu resolvi ir para o Teatro Oficina para fazer os Sertões, quando eu soube que ia ter, né? Então nós íamos ler os Sertões. Quantas páginas tem os Sertões? Depende. Também dá um Google, gente, nos Sertões, por favor. E daqui a pouco o Fred fala um pouco o que é os Sertões. Ah, bateria fraca para você, senão. E aí eu tô ali, eu me lembro que eu tenho uma coisa com roupa, eu tava com uma calça militar, assim, deixa eu ver se tem a bateria, tá? E eu tava naquela coisa, porque primeiramente eu queria fazer um grupo de dramaturgia dentro da oficina. E aí o Zé Celso decidiu que todos os grupos leriam Os Sertões. A gente ia ler 100 pessoas, né? Uma coisa assim, 50, 100 pessoas. E eu tô ali sentada e de repente eu vi você. Não sei se você lembra disso. E eu não sei se foi você. Você não lembra? Você não lembra, porque foi você que falou pra mim. Você não tá lembrando de mim, mas eu sou o Fredinho. Que Fredinho? Eu falei, não acredito. E aí a gente se encontrou, assim, algumas vezes. Eu lembro uma vez no estacionamento, ou na entrada ali e tal. E depois eram tantas pessoas, eu te vi umas 3 vezes. E depois eu saí, eu fiquei, acho que uns 10 dias. E eu estava muito afim de dramaturgia. Não estava afim de ficar lendo. Já tinha lido Sertões, eu não estava afim de ficar naquela coisa dionisíaca do Zé Celso. Eu estava afim de coisas apolíneas, né? E eu não sei, talvez por eu já ter uma certa idade, assim, né? Enfim. Mas aí foi aí que eu te revi. E aí eu perguntei, acho que você já tinha filho, né, ou não? Não. Sertões. Não? Não tinha? O Adoniran é de 2013, o Sertões foi... A gente fez essa leitura na virada do século. Foi de 99 para 2000. Eu li inteiro, nós lemos inteiro em 100 pessoas. Foi para mim, a minha maior universidade de teatro. Por isso que eu acho que eu gosto de fazer teatro com cor, assim. Eu dou aula para criança sem usar uma palavra. Uma vez eu dei um curso... Igual você fez no Instagram. Não, ao vivo, no quente, cheirando. Mas é isso, assim, a gente leu lá o livro inteiro. Foi quando eu entrei lá na oficina, né? Foi quando eu li pela primeira vez, né? Depois eu li mais algumas vezes os Sertões, que é a minha universidade, né? É a nossa estrutura, né? Mas... Conta um pouco o que é os Sertões aí entre Os Sertões é um livro do Euclides da Cunha, um livro vingador. O Euclides da Cunha foi um republicano e ele foi chamado para cobrir, ele era um jornalista e foi chamado para cobrir a Guerra de Canudos pela Folha, né? Folha ou Estado? Não me lembro se é Folha ou Estado. Por algum jornal ele foi ser um correspondente. Ele foi ser correspondente. Ele foi só no final da Guerra de Canudos, na 4ª expedição à Guerra de Canudos, para quem não sabe, é um levante que aconteceu, liderado por Antônio Conselheiro, na virada da monarquia para a república. E aí, como teve na virada... 35? Não é, estou confundindo. Já estou eu com a Revolução Farroupilha aqui, que é para 35, 40. Não, para trás. Antes, Eu tive, inclusive, lá em Raimundo Nonato. Eu fui lá no negócio de teve é na Bahia, né? O Canudos? Canudos é São Raimundo... Tem um São Raimundo Nonato lá no Piauí, né? Que é onde tem a Serra da Capivara, né? Eu fui na Serra da Capivara. Bom, enfim, tô confundindo tudo. Tô confundindo as pessoas. Continua aí. Não, aí o Antônio Conselheiro, ele na verdade ele é cearense, aí ele tinha uma vida X, abandonou essa vida e acabou virando meio um messias pro povo do sertão, que não tinha nada, e ele peregrinava pelo sertão colocando pedrinhas no bolso, e cada lugar que ele chegava que tinha uma igreja destruída e tal, ele ia montando, e nisso ele pegava a palavra da Bíblia, né, ele acreditava que na Bíblia, né, no Velho Testamento e tal, na palavra de Cristo, aquela fé sertaneja, né, messiânica, de que o mundo... a gente precisa penar na terra para se salvar e tal. Só que o Antônio Conselheiro, que numa das peregrinações dele, antes dele virar Antônio Conselheiro, ele vai para um lugar isolado que ninguém ia, porque era um lugar muito seco. Era um quadrante assim que ninguém ia. E só tinha uma bandidagem lá e tal. E aí, quando ele começa a fazer as peregrinações, tem a virada de monarquia para a república, a igreja, a república começa a falar assim, bom, o cara... tá pregando para as pessoas não pagarem mais imposto e etc. Ele até fazia isso, porque ele falava, a gente vai pagar para um governo, quem escolhe o governo para liderar a gente tem que ser Deus, né?
Esse era o pensamento dele, um pensamento monárquico. Mas ele não era monarquista, né? Só o pensamento, a lógica dele era outra. E aí ele começou a ser perseguido pelos soldados da República, recém-feita. Só que teve uma batalha que assim, começaram a seguir, o Antônio Conselheiro seguiam as velhas, os doentes, mas daqui a pouco começou a seguir uns jagunços, um povo meio bandido, que começavam a proteger aquelas pessoas, tal. E aí teve uma batalha que a turma do Conselheiro dá pau nos caras, e aí tem um chamado maior de um exército maior, e aí os conselheiristas falam, a gente tem que se esconder, porque a gente não quer brigar, a gente quer viver, a gente tá vivendo na miséria, na seca, mas a gente tá fazendo isso porque a gente precisa achar um lugar. E o Antônio Conselheiro diz que ele vai apresentar a Terra Prometida. A terra onde os rios são de leite, onde as barrancas correm cuscuz de leite e tal, não sei o quê. E ele leva todo mundo para esse quadrante que é uma borda de um rio seco, lá em Canudos, lá no sertão da Bahia. E lá eles realmente fazem grandes plantações de melancia e comidas, e a galera começa a comer. Eles criam uma economia deles, tem um livro só de economia, da economia de Canudos. Eles criam uma moeda para interagir com as comunidades vizinhas, e aí isso vai até o massacre de Canudos, que massacra milhares de pessoas e bota o Brasil contra o Brasil, né? Vai gente do Brasil todo, de norte a sul, exército recém-formado, para lá e massacrar com canhões e pessoas serem degoladas. Eu fiz um degolador. Tem uma cena que tinha uma... Você vai lá no Parque de Canudos, tem um lugar onde acontecia a degola. Que eles pegavam a pessoa, levantavam a cabeça e... Viva a República! Se não gritava Viva a República, era degolado. Gente, olha a Netflix aí, faz um seriado maravilhoso sobre isso. Canudos é tem história, tem tanto um seriado super legal sobre história. O Brasil tem tanta maravilha. E o Euclides da Cunha fez um livro vingador, porque ele era um republicano. Quando chegou lá, olhou e viu que era um povo que estava querendo viver ali, não sei o que, não sei o que. E aí ele fez esse livro vingador que vai contra a República e tal. E é um livro lindo. Leiam agora, nessa quarentena, pelo menos A Terra, que fala da terra, do nosso país, da natureza, né? E acho que é uma grande aula. Inclusive termina A Terra falando assim que o homem mata a terra e continua matando, mas a terra ela faz uma intuscepção e põe para fora essa doença para renovar. E é isso que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo. Ai, E aí nós fizemos uma peça de 27 horas, um processo de 7 anos. Terminamos em Canudos, fizemos em Canudos a peça. E, enfim, tem online, podem assistir online os Sertões dos Excessos. Quer dizer que aqueles 15 dias que eu fiquei lá, porque eu não assisti, depois eu não assisti nada, não assisti nenhum. Eu lembro que ia ter estreia e tal. Fiquei brava com o Dionísio. Queria... Calma. Não, mas imagina... Bom... imagina o trabalho que foi o Apolo que vocês tiveram lá, que organizar tudo para depois virar, né? Você... Muitos roteiros, viu? Fizemos muitos roteiros. Muitos. A gente tem salas e salas de roteiro de papel pardo, que é uma coisa que a gente faz na oficina, né? E foi o Rubens Rebold, porque era com ele a dramaturgia, que inicialmente eu ia participar do grupo. A gente fez um grande experimento. Porque dessa primeira leitura, no final do ano a gente fez A Terra, né? Que aí rolou uma dramaturgia, tal, não sei o que. Aí em 2001 eles começaram a gravar os DVDs do oficina. E aí fez um núcleo menor dos Sertões, que aí eu já fiquei. Aí eu falei, não daqui eu não saio. E aí em 2002 a gente estreou A Terra. E aí foi, né? Loucura. E agora o que você está fazendo? Quais são os seus projetos todos aí? Poxa, tem um grupo, sei lá, eu tenho um grupo e eu estava dirigindo uma peça agora, e aí parou por conta da pandemia. E aí a gente, dessa peça que a gente estava fazendo, que era inspirado no texto do Brecht, O Voo sobre o Oceano, a gente já estava fazendo, porque é uma peça radiofônica, né? E a gente já estava fazendo uma peça podcast. Já era uma peça que tinha um público... eu lembro, você tinha me contado. Um público que assiste e um público que ouvia a transmissão. Aí a gente teve que parar, e aí fizemos um podcast que não é a história, mas é o processo e reflexões. É um podcast sobre o texto do Brecht.
E aí a pesquisa nossa, então tem música, tem reflexão, tem um monte de coisas ali, que estreia dia 21 de setembro agora. E aí, assim, eu tava dirigindo um infantil, ia fazer 2 peças, ia pra China no final do ano, e aí umas coisas assim não vai rolar, né? E aí eu comecei a fazer um experimento transmídia, porque eu faço um estudo de tecnologia desde 2012, né? Que é a investigação da tecnologia no processo de criação do teatro, né? E aí agora eu resolvi fazer um solo, que eu não gosto muito de solo, mas tô fazendo um solo, que é online, é transmídia. Então a partir desse aplicativo tem uma história de um personagem bem maluco que está sendo feito, ele está sendo construído nesse experimento transmídia que os teatros estão fazendo agora. Então ele é um personagem que ainda não foi descoberto, e enfim, aí é uma loucura. É um personagem inspirado num texto do Beckett também, que em outubro estaremos aqui na Transmídia. Mas eu estou editando, eu edito filme, editei um filme do Pascoal agora, que a gente filmou em 2014, quando a gente foi para Avignon, no Festival de Avignon, que tem mais de 1000 espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. É surreal, é a coisa mais... que a gente, sabe, a gente de teatro, que eles falam assim, quero ficar aqui, não quero ir embora. Lindo, assim, o Pascoal fazendo Tchekov na rua, eu fiz um filme, editei, agora eu tô organizando para tudo virar um grande projeto, que se chama Das Gravações de Teatro. Dessa galera do Matbull, com quem você tem mais contato, assim, você... Conta aí, como é os seus contatos com o Evelyn? O Pascoal é meu parceiro, né? A gente fez peça junto, agora o Duelo, em 2013, 14. Eu dirigi umas coisas dele de Mário de Andrade, fizemos uns filmes. Dirigi ele e o Edu numa montagem que era o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, há pouco tempo atrás. O Edu é um cara que eu falo bastante. O Pascoal a gente é muito próximo. O Serginho Mamberti, né? Porque vive manifestação de teatro. Tá o Serginho lá e eu tô lá também, né? Então... Luciano e Cíntia, você não vê quase. A Cíntia tá na Argentina, né? Agora a gente tem se falado um pouco mais por internet. Na verdade, com a pandemia a gente se aproximou mais de pessoas do que antes. E você fez aquela coisa maravilhosa de juntar a gente, né? Acho que a gente tá na hora de fazer um novo, hein? Pois é, né? Faz coisa. aí, agora faz você é tudo tecnológico. Agora a gente já tem contato de todo mundo, né? Eu tô voltando para São Paulo agora em metade de setembro, porque eu tô morando com a minha mãe e com a cuidadora, então esse aqui não é um ambiente exatamente artístico, assim, sabe? Tipo, daqui a pouco a gente já tem que parar, porque é questão aqui da casa, que ela dorme, a gente passa, falando e tal. Então, e mesmo assim eu tô conseguindo gravar uma websérie com os amigos lá de Nova York, a gente tá fazendo roteiro e tal, mas eu gravo um salão de beleza aqui na frente. Eu peço pra cabeleireira domingo, que ela não trabalha, sábado de noite, vou lá e fico criando cenários ali dentro. Que maravilha! Faz umas lives disso, é muito bom. Live eu não fiz, eu fiz story mesmo. Assim. Muito bom. É o que temos para o momento. E você mora com seu filho e com a sua esposa, só os 3? Não, eu moro sozinho ou com meu filho, né? Eu sou separado. E aí ele vem quando quer, quando a gente quer. Ele tem 2 casas, né? Aquela coisa. Com essa pandemia, teve alguma coisa de, não pode ver, não sei o quê, ou não, era perto? Você tá falando de pessoas para ver pessoas, assim? Não, no caso com a sua família, assim, teve pais que tiveram que ficar afastados dos filhos. Assim, minha mãe mora com minha avó, né, que tá bem velhinha, 80 anos e tal. Eu ajudo minha avó em médico, né, eu tento ser um bom neto, assim, fazer as coisas que tem que fazer. Mas eu não tenho ido na casa da minha mãe, entrado, né, eu sempre almoço lá, então eu não entro. Quando vai meu filho para ficar um pouquinho lá, tem toda a higienização, assim, porque ela tem 80 anos. A outra avó, porque é a bisavó dele, aí tem outra bisavó também. Então a gente é bem restrito, assim, eu não tenho saído de casa. Esses dias eu fui visitar meu irmão e meu sobrinho, mas depois de 5 meses, aí aquele protocolo. Mas assim, né, porque também a minha cunhada é muito neurótica também com essas coisas, então também não sai e tal, porque assim, tá muito perigoso, as pessoas estão próximas indo embora, né, então tem que ter muita consciência nesse momento, eu acho, assim. Pois é, porque eu tenho ouvido falar que principalmente as crianças são muito assintomáticas, né? E aí, de repente, elas
podem, enfim, às vezes elas até, depois de ter, elas ficam imunizadas e alguém mais velho não fica imunizado, enfim, é uma loucura. E você acha que tem que voltar a ter aula ou não? Eu dou aula pra criança, né? Eu dou aula pra criança, né? Eu participo, tem as coisas todas. Não dá pra ter presencial, né? Quando a gente começa a levar as coisas pra um controle pequeno, você vai tirar a criança de um lugar pra colocar num ambiente que ela não vai ter contato, entendeu? Então a gente tem que realmente pensar de uma outra forma e dar o tempo ao tempo. A gente tem que conseguir ter uma boa... Por exemplo, fica essa... tem alguns milhões de vacinas de São Paulo, alguns milhões não sei o que. A gente não tem uma unidade nacional, então a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue realmente pensar uma perspectiva, né? É muito triste, é bem difícil. Para mim é um assunto bem doloroso, assim. E eu acompanho, né, as coisas dos professores, né? Eu participo e tal. Cara, é muito punk, né? E dou aula pra criança, eu vou amanhã entrar ao vivo, que eu tô sem entrar ao vivo porque eu tava fazendo outro trabalho. Vou começar a entrar ao vivo porque no final do ano a gente teria que fazer a apresentação deles de teatro. É o último ano deles da escola, então tem aquela complexidade da psicológica. Então é tudo bem complexo. Não dá pra você pegar as crianças e botarem lá pra ter uma disciplina que os próprios adultos não têm essa disciplina. E aí botar a vida das famílias em risco, né? A gente tem que pensar nisso, né? São vidas, né? Também acho. Tem que esperar tudo. Esperar ter vacina para todo mundo e aí resolver. E de qualquer maneira, eu acho que é óbvio que sempre tem um lado bom, né? Tá acontecendo muita coisa legal por conta da pandemia. No mínimo, uma conscientização que a gente tem que lavar as mãos. Inclusive, eu li uma história que quem inventou... Isso é uma peça boa de fazer, viu? A história desse cara foi um austríaco, um médico, que ele acabou sendo considerado louco, foi internado, tudo, teve uma vida meio trágica, mas foi ele que descobriu que lavar as mãos era a coisa mais importante dentro de um... Ele começou a observar que médicos... todo mundo achava ridículo isso que ele falava. Mas ele começou a ver que médicos que trabalhavam com corpos mortos, assim, acabava que eles... Enfim, as outras pessoas que eram atendidas por esses caras ficavam doentes, porque eles vinham com as mãos cheias de bactérias dos corpos, né, necrosados, enfim, mortos. E foi uma observação dele, e ele fez essa pesquisa, falou sobre isso, foi ridicularizado, depois acabou morrendo assim. Mas ele foi o cara que descobriu que só lavar as mãos era uma grande coisa para a humanidade. Olha, é bom falar mais sobre essa saúde. Vou atrás dessa figura aí. Adoro. Eu tenho um link, depois eu te mando. Mas... Porque pena que é um homem, né? Porque a história até hoje foi feita por homens, né? As mulheres não podiam aparecer, não podiam fazer nada, não, porque era apedrejada, não sei o quê, papapá. Então, tem muita história que são os homens que fizeram, né? Ou que pelo menos está o nome do homem, né? Ou pelo menos está o nome do homem, né? Muitas vezes tem um puta artista atrás e a mulher ali... Não sendo como mulherzinha, sendo como artista também não é reconhecida, né? Camille, né? Tantas, né? Camille, Frida Kahlo, tem aquele casal, mas aí eu acho que eles era o casal Curry, né? A Mary Curry, esqueci o nome do outro, enfim. Tem algumas exceções, mas via de regra, mas enfim, eu não vou ver isso. Talvez o seu neto veja um mundo onde vai ter realmente essa coisa de mulher empoderada no bom sentido. Assim. Mas, Ângela, desculpa, perdão. Não, porque você tem que ser criado por alguém que já não veio com vícios. Por exemplo, você, com toda a sua sabedoria, sua ética, como é que fala? Enfim, o jeito que você cria seu filho é totalmente diferente do jeito que seu pai te criou. Mas você ainda traz resquícios da sua criação e tem um mundo. Então, assim, talvez só o seu neto vá sendo criado, ou nem, talvez o seu bisneto. Porque o seu filho vai educar de uma maneira que ele já não vai mais ter, né? Então, ainda não veio essa geração que... Mas, claro, estamos caminhando, estamos cada vez melhorando mais, mas ainda existe lugar onde se corta clitóris, onde mulher é apedrejada, onde se comemora que ela pode dirigir, né? Quer dizer, idade média. Não, onde uma menina estuprada, entendeu?
são colocadas as piores coisas dela, então assim, né? Mas se você vê, eu gosto muito de pesquisas de teses de faculdade e tal, não sei o quê. A maior quantidade de pesquisas e estudos são das mulheres. É Bom, trend, assim, total, né? Porque é. Ponto final. E a gente que fica quieto. Só. escute, falando em ponto final, finaliza aí. Vamos embora. Vamos. Foi legal, né, pô? Eu não sei se tem alguém aí com as pessoas foram embora, porque a gente começou no papo. Não, aqui, tem uma galera aqui, tem gente falando um monte de coisa, falando pra gente postar essa live depois, óbvio, a gente compartilha depois. Alguém falou que ia dar um beijo no meu cérebro, né? Só se for abrir depois, né? Olha que maravilha, tesão do seu cérebro. Pois é, ele tão perguntando se contato com o Cássio. Dando um beijo aqui pra gente. Quando você volta com as novelas, Ângela? Eu vou fazer um seriado da Netflix, a segunda temporada de Sintonia. Por isso que eu tô voltando pra São Paulo. Então fica a dica aí. Alguém falou assim, Ângela fez carinha de anjo. Muitos elogios aqui, uns beijos. Crianças. Então tá, pelo menos estamos na eternidade, a gente compartilha, quem não viu vai poder ver depois. Exato. Eu quero dizer que eu acho lindo essa pessoa que você se tornou, que eu conheci uma criança, não convivi muito, mas continuamos convivendo agora, assim, pelo trabalho que a gente fez junto. E que coisa boa, né? Você ter se transformado nesse... Ou você já era esse cara legal e eu tô reconhecendo agora. Então, beijo, amei. Amei também falar com você. Em breve vamos tomar um vinhozinho junto, pelo amor de Deus, hein? Ler um texto, né? Esperar ir mais lendo uma peça de teatro. Você sabe desde quando eu não tomo vinho? Acho que desde novembro do ano passado. Nossa. Eu não sou muito das coisas, mas... Então segura, gente. Ó, gente, anota aí, o Fredinho convidou a Ângela a tomar um vinho. Zequinha e Penélope vão tomar vinho depois que a Poderosa passar. E vamos ler poemas juntos. Isso, boa. Beijo, Ângela, obrigado. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Gente, que loucura. Deixa eu dar um... Gente, foi esse improviso aqui hoje. Eu ia fazer isso lá no Instagram dela e depois, enfim, acabou trazendo ela pra cá. Não sei quantas pessoas tem aqui. Se vocês gostaram, compartilhem. Se inscrevam no canal. Eu tô ensaiando as terças e quintas às 8 horas da noite. É ensaio, então tem dia que tem cena, tem dia que tem debate, tem dia que tem análise de texto, tem dia que tem reunião. É ensaio dessa peça que se chama Esta é Minha Banana, que estreia lá para outubro. Na verdade, não estou falando de estreia porque eu já estou online, já estou fazendo, vocês podem acompanhar meu trabalho vivo. Porque eu estou vivo, nós estamos vivos, eu estou vivo aqui, agora sendo transformado em digital para chegar em você. E dia 21 de setembro estreia o Voo Podcast, que é o podcast da peça que eu estava dirigindo, que não pôde acontecer por enquanto. E é isso, então se inscrevam aí no canal. E é isso daí, né? Usa máscara, lava a mão, faz tudo. Lê os Sertões, lê o Hamlet, assiste o Castelo, depois vai ler o Brecht, ouve uma música do Vinícius de Moraes e diga o que vocês acharam. Sigam a Ângela lá também e... merda, em breve eu vou fazer live reaction do Castelo, tá bom? Até Jackson do Pandeiro. Essa eu vou terminar aqui fazendo uma coisa. Eu sei que essa música vai assim, ser meio... música de amor, né? É pra dar tchau, mas depois falar, pô, ele tá sendo meio assim. Não, é só uma música, eu vou compartilhar porque eu tava tirando, né, lembrando ela. Então, como eu gosto de tocar violão quando eu ainda não sei, e eu não sei, eu vou tirar ela aqui só pra fechar. E quando eu terminar, eu vou dar um tempo. Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus,
Seus olhos vivem dizendo que você teima em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver esse sonho morrer. Não precisa iludir, nem fingir e nem chorar. Não precisa dizer o que eu não devo escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonho e dos olhos seus. Não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos vivem dizendo que você teme em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver esse sonho morrer. Não precisa iludir, nem fingir e nem chorar. Não precisa dizer o que eu não devo escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonho e dos olhos seus. Não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos vivem dizendo que você teima em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver esse sonho morrer. Não precisa iludir, nem fingir e nem chorar. Não precisa dizer o que eu não devo escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonho e dos olhos seus. Não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. Errei, viva contribuição milionária de todos os tempos. Isso é maravilhoso, né, Tom Jobim? Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos vivem dizendo que você tem em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver esse sonho morrer. Não precisa iludir, nem fingir e nem chorar.
escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonho e dos olhos seus. Não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. É melhor ser assim. Não é preciso ficar,